Então Josué falou a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates e serviram deuses estranhos. Mas eu tirei Abraão, vosso pai, dos confins da Mesopotâmia e conduzi através de toda a terra de Canaã. Multipliquei a sua descendência. Dei-lhe a Isaque, e a esse dei Jacó e a Saul. E a Saul, um deles, dei em propriedade ao monte Seir. Jacó, porém, e seus filhos desceram para o Egito. E em seguida enviei Moisés e Araão, e castiguei o Egito com prodígios que realizei em seu meio. E depois disso vos tirei de lá. Fiz, portanto, vossos pais saíssem do Egito, e assim chegaste ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e cavaleiros, até o mar vermelho. Vossos pais clamaram então ao Senhor, e colocou trevas entre vós e os egípcios. Depois trouxe sobre esse o mar, que recobriu. Vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no Egito, e habitasse no deserto muito tempo. Eu vos introduzi na terra dos amorreus, que habitaram do outro lado do rio Jordão. E quando guerrearam contra vós, eu os entreguei em vossas mãos. E assim ocupaste a sua terra e o exterminastes. Levantou-se então Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, e combateu contra Israel. E mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Eu, porém, não quis ouvir. Ao contrário, abençoei-vos por sua boca e vos livrei de suas mãos. A seguir, atravessasse o Jordão e chegasse a Jericó. Mas combateram contra vós os habitantes desta cidade, os amorreus, fariseus, os cananeus, os hititas, os gergeseus, os heveus e os jebuseus. Eu, porém, entreguei em vossas mãos e enviei à vossa frente vespões que os expulsaram da vossa presença, os dois reis dos amorreus, e isso com a sua espada, nem com o seu arco. Eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes, e nelas habitais, vinhas e olivais, que não plantaste, e comeis dos seus frutos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua misericórdia. Demos graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor, Deus dos Deus, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor dos Senhores, porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia,
porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. Repartiu a terra deles como herança, porque eterno é seu amor. Como herança Israel, seu servidor, porque eterno é seu amor. De nossos inimigos libertou-nos, porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes o que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio, despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O amor perdoa sempre. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a refletir sobre a união entre o homem e a mulher. Querido por Deus, isso não depende de religião,
Isso não depende de cultura e nem de ideologias. Porque desde quando o mundo é mundo, desde quando existe Adão e Eva, desde os primeiros no paraíso, Deus quis deste modo: o homem e a mulher se unir, se tornar uma só carne e gerar filhos. Essa é a vontade de Deus. Ninguém pode mudar. Nenhuma religião pode mudar isso. Nenhuma cultura pode mudar isso. Isso é mistério, é coisa de Deus. Ninguém pode mudar. Não adianta a gente querer, com ideologias, querer mudar isso. Não tem como. É Deus que quer assim. Né? Por mais que alguém queira brigar, a ciência inclusive, mas não adianta, é Deus. É coisa de Deus. E as leis não podem mudar isso. Porque Santo Tomás de Aquino dizia que existem leis naturais que o homem não pode mudar. Por mais que o homem queira gerar uma criança, ele não vai conseguir, porque isso é próprio da mulher. Não é? Então, nós chamamos de leis naturais. São as leis, a lei da natureza. Não é a lei da natureza. Não tem como a gente mudar a lei da natureza. Então, a liturgia de hoje nos faz refletir sobre a união entre o homem e a mulher. O ensinamento de Jesus parte do questionamento dos fariseus. É permitido ao homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? Os fariseus tinham, na realidade, uma outra intenção. Jesus ensinava, as pessoas ficavam encantadas com seus ensinamentos, sobretudo os últimos da sociedade. Só que o mesmo não acontecia com os fariseus, porque sempre eles queriam experimentar Jesus, pegá-lo. Apresentaram uma situação casuística a Jesus. E Jesus aponta o ideal de vida. São os dois projetos que se tornam um só. Duas vidas que se tornam uma só vida. Uma só carne. Afinal, a família deve ser o reflexo do amor de Deus. Mas hoje em dia a família atual enfrenta grandes tempestades que afetam o sacramento do matrimônio, que estão relativizando o sacramento do matrimônio. No mundo que nós estamos vivendo, numa cultura líquida, no mundo descartável, que a gente descobriu que nem as coisas devem ser mais descartáveis. Que agora a gente está até brigando para não ter mais o copinho descartável, não ter mais, para não provocar mais lixo, porque antigamente se trocou, né? Tudo que era de vidro e tudo mais para o descartável. E depois de muito tempo o homem descobriu, o ser humano, a humanidade descobriu que isso não deu certo. Não é? E o problema é que os seres humanos começaram a também querer fazer o descartável nas relações humanas. Pior ainda, se no material já não deu certo, muito menos ainda no descartar as pessoas. As pessoas não são descartáveis. E o problema é quando isso chega na família, quando claro, situações difíceis, é verdade, mas descartar a família, porque o mundo, nessa cultura líquida, se usa muito essa questão do descartar. Não deu certo, separa. A família hoje sofre. A igreja, seguindo o método de Jesus, continua apontando o ideal de vida. Porque a igreja é mãe, ela é mestra. Ela não pode trair aquilo que Jesus ensinou. Ela tem o cuidado de olhar para aqueles casais que, de alguma maneira, construíram a sua vida, a sua família sobre a areia. Nós chamamos esses, aqueles que já são divorciados. Ela diz que não perderam o seu lugar na comunidade,
A igreja diz que essas pessoas não são malditas. A igreja diz que essas pessoas elas devem ser amadas e acolhidas. E aí nós precisamos saber como acolher, né? Porque estão aí, né? E não são poucas não, são muitas. E precisamos saber como acolher. Colocaram-se numa situação de risco e precisam ser amados, ser ajudados, ser acolhidos. Gente, a beleza do matrimônio também consiste em ser um ninho de amor. A família é um ambiente em que cada um aprende a dar e a receber o amor, sacrificar-se um pelo outro, a ser solidário um pelo outro, a carregar juntos o fardo que se encontra na caminhada, inclusive perdoar-se mutuamente pelas ofensas, e muitas vezes são frutos não da maldade, mas das situações de limites. Eu acompanho muitos casais que estão se preparando para o matrimônio, para receber o sacramento do matrimônio. E eu percebo que muitos limites, muitas situações, é por falta de maturidade, de conhecimento um do outro, ou dos limites, das fraquezas mesmo, né? A pessoa tem um impulso, um temperamento impulsivo que não consegue controlar. E ela precisa de ajuda, porque tudo é uma questão de exercício, até mesmo o perdão. O perdão a falta de perdão, a mágoa, quem tem muita mágoa, ressentimento, é falta de exercitar a caridade, o amor mesmo. Isso eu estou falando para vocês, não o que eu acho, mas são pesquisas, são experiências de vida, e a gente percebe, quando a gente começa a cavar e conhecer um pouco mais a pessoa, a gente percebe que a pessoa ela tem muita dificuldade em perdoar, porque ela não exercita exatamente nas pequenas coisas o amor, porque é teimosa, que é do jeito dela, e não exercita a caridade, o amor. Quando isso é exercitado, quando nas pequenas coisas, ela consegue já um passo a mais. Ela consegue ter mais força para suportar e superar situações um pouco maiores. E Deus nos faz um convite a cada um para vivermos, sentirmos, propagarmos o seu amor. É um amor que não encontra limites. Por quê? Porque Ele simplesmente ama. Deus ama. Porque Ele é amor. E quando transferimos essa dimensão transcendental do amor de Deus no nosso dia a dia, tudo isso vai se encontrando com os nossos limites e vai se transformando tudo. Todos nós temos os nossos limites, todos nós temos as nossas fraquezas, todos nós temos os nossos medos, temos as nossas dificuldades. No entanto, é o amor que nos encoraja, é o amor que nos faz superar os limites. E Jesus não permitiu que o ressentimento tomasse conta, por exemplo, do seu coração. Inclusive, no último momento de Jesus aqui nessa terra, quando Ele estava lá na cruz, Jesus mostrou isso, quando Ele disse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não ficou com ressentimento, com raiva daqueles que o colocaram na cruz, daqueles que o abandonaram, inclusive. Os seus discípulos o abandonaram. Mas Ele disse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus ainda disse: Pai, em tuas mãos eu coloco o meu espírito, o meu coração, a minha vida. São João Paulo II, grande Papa São João Paulo II, ele dizia que o ressentimento, as mágoas e os ressentimentos têm origem na fraqueza da vontade nossa. Ou seja, às vezes nós temos vontade, mas nós não temos força.
Eu tenho vontade de ser mais próximo dos meus filhos. Eu tenho vontade de ter uma vida um pouco mais harmoniosa com a minha esposa. Eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo, eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo. Mas eu não tenho força para poder colocar em prática isso. Vontade todo mundo tem, bastante até. Mas não encontra força para colocar em prática isso. Vai dizer São João Paulo II. Não é? Ou seja, aquela força para alcançar um valor mais elevado. E é necessário um esforço maior. Esse esforço para colocar em prática a vontade. Porque, olha, de boa intenção, diz o ditado popular, e vontades, o inferno está cheio. Mas só isso não basta ter vontade. Precisamos desta força, e essa força é o exercício todos os dias. Se fisicamente é assim, a gente precisa fazer bastante exercício, e conforme a gente vai se desenvolvendo, vai passando por uma outra etapa, outra fase, outra fase, outra fase. Até no videogame também é assim, a gente vai passando por fase. A vida da gente é assim também, no exercício da caridade, do relacionamento, do amor. Não basta só ter vontade, é preciso exercício no dia a dia. E esse exercício se faz nas pequenas coisas. De repente, ele falou que ia com você para fazer a compra no mercado e atrasou e chegou, ao invés de você brigar com ele, porque naquele momento vem a indignação, porque você colocou uma expectativa e aquela expectativa foi frustrada. Aí vem o quê? O mau humor, a irritação, não é isso que acontece? Você pode exercitar de fazer de modo diferente. É uma coisa pequena? É, mas aquilo ali, sendo exercitado, pode mudar com o tempo muitas coisas piores, maiores. É o exercício, é esse esforço maior. E quanto mais nos esforçarmos por amar, mais capazes de perdoar seremos. O problema é que a gente quer resolver todos os nossos conflitos, nossos problemas, sem ter o esforço. Sem ter esse exercício diário. Quanto mais alguém trabalhar pelos outros, tanto melhor compreenderá e assumirá como própria esta palavra de Cristo. Somos servos inúteis. A palavra ressentimento, sentir, voltar, é como se fosse aquela azia e aquele arroto que fica, sabe, a criança que fica golfando, fica voltando. E o ressentimento é aquela coisa ruim que volta sempre. Voltar, voltar ao sentimento mal, é deixar que ele permaneça. E a palavra ressentimento, por si mesmo, nos propõe uma atitude contrária ao amor, pois ela nos faz sentir, ressentir e sentir novamente o mal, nos impede de amar. O ressentimento, gente, a mágoa, o ressentimento, ela cria uma barreira, um bloqueio muito grande. E é tão ruim e é tão grave que a igreja pede para que a gente faça as renúncias de Satanás em 3 níveis. Renunciar ao pecado, renunciar à mágoa, ressentimento e renunciar a Satanás e suas obras. Por que separar dos pecados a mágoa e o ressentimento? Porque a mágoa e o ressentimento também é pecado, mas se torna um pecado maior, cria-se um abismo maior. Porque a mágoa e o ressentimento é um pecado em ação contínua. Uma coisa é eu pegar e fazer um pecado aqui, agora. Um ato aqui. Outra coisa é que esse pecado está em continuidade. Vou dar um exemplo. Uma coisa é, por exemplo, o cônjuge, por exemplo, traiu num ato ali,
Outra coisa é se um dos cônjuges mantém o relacionamento à parte. É diferente? É diferente. Uma coisa é você caiu ali, outra coisa é você mantém o pecado. Mantém o pecado. E a mágoa, o ressentimento é o pecado em ação contínua, sem quebrar. Porque se o pecado, por exemplo, se alguém está tendo uma vida dupla, tem um caso com alguém, por exemplo, essa pessoa está arrependida? Não, porque está mantendo, não está arrependido. Outra coisa é quando a pessoa faz um ato e se arrependeu e tal, e se vai se retratar. A mesma coisa acontece com a mágoa e o ressentimento. E por isso é importante nos dar conta que a mágoa, o ressentimento é como se fosse nos envenenando e nos fechando em nós mesmos, não conseguindo enxergar a pessoa alheia, como sabemos também que é fraca também, que é limitada. Então, a mágoa, o ressentimento é como se fosse um veneno que nós vamos tomando a conta-gotas e achando que faz mal para o outro e faz mal para nós. Neste ponto podemos contemplar o maravilhoso exemplo de Jesus, como eu já falei para vocês, na cruz. O diálogo é muito importante. O diálogo é muito importante para quebrarmos as mágoas e os ressentimentos. Por quê? Porque a primeira coisa quando se tem mágoa e ressentimento é cortar o vínculo do diálogo. Ou seja, é aquele silêncio que não é um silêncio salutar, sadio, mas é aquele silêncio ruim, aquele clima pesado, aquele clima ruim, que não se falam, não existe comunhão, e vai contaminando o coração e vai afastando o coração de Deus também. O diálogo deve se fazer presente a todo momento, pois até mesmo aqueles que estão com o coração duro vão se quebrando com o diálogo. Meus amados irmãos e irmãs, as mágoas profundas vão criando um desejo de vingança por uma palavra maldita muitas vezes. Às vezes aconteceu algo que foi 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, e ainda fica jogando na cara do outro. Fica ainda falando daquilo. E às vezes, quando estão com raiva, essa palavra maldita, uma atitude mal interpretada, momentos assim, demandam um esforço muito maior, um sacrifício maior. Por mais doloroso que seja, o sacrifício de trabalhar isso, o casal trabalhar tudo isso, através dos pequenos gestos de amor. É fundamental reconhecermos nossas fraquezas. Quando eu faço o acompanhamento com as famílias, a primeira coisa que eu faço é isso. Eu separo, converso só com ele, aí um outro momento eu converso só com ela. E eu converso da seguinte maneira: quais são as suas fraquezas? Aí ela fala, por exemplo. E agora me conte, quais são as fraquezas dele? Quais são as maiores fraquezas dele? É fundamental reconhecermos as nossas fraquezas. Por quê? Porque só vamos mudar se a gente reconhecer as fraquezas. Porque aquilo que não é assumido não é redimido. Repito. Aquilo que não é assumido não é redimido. Aquilo que não é assumido, por exemplo, se eu tenho um problema de alcoolismo e eu nego isso, eu vou conseguir superar isso? Se eu nego? Não. Aquilo que é assumido, ou seja, eu assumo isso como fraqueza, aí vai ser redimido, ou seja, vai ser mudado, vai ser transformado. Então é fundamental reconhecermos as nossas fraquezas e sermos capazes de perdoar primeiramente a nós mesmos, gente.
Eu vejo que grande parte da falta de perdão em relação ao outro é porque a pessoa não consegue lidar consigo mesmo isso. Projeta no outro, não consegue se perdoar. Muitas vezes a pessoa é intransigente porque ela não consegue ter amor próprio, não consegue se perdoar. Então, primeiramente, precisamos perdoar a nós mesmos. Quantas pessoas vêm até a mim e diz os mesmos pecados sempre? E aí eu pergunto até, curiosamente, mas você já confessou isso? Eu sei, padre, mas eu estou confessando de novo. Mas por quê? Ah, eu não sei, eu tenho dúvida, não sei se Deus me perdoou. Eu falei, se você já confessou, Deus já te perdoou. O problema é que você não se perdoou. Você não se perdoa do que você fez. Você precisa se perdoar. E quando você sente o perdão de si mesmo e o perdão de Deus, você se sente uma pessoa mais amável, mais dócil. Você se sente uma pessoa mais caridosa, mais benevolente com o outro também, mais compreensível com o outro também. Muitas vezes temos dificuldades de perdoar os outros, porque não conseguimos dar aquele passo inicial de nos perdoar também. Com isso acabamos por transferir para os outros nossas culpas, nossos erros, ficamos cegos aos nossos pecados, ficamos mal-humorados, irritados porque as coisas não acontecem do nosso jeito e transferimos isso para os outros. Transferimos para as outras pessoas, para os amigos, para os filhos, para o esposo, para a esposa. E fica aquele clima muito chato. O amor que liberta nos impulsiona a perdoar porque amamos e amar porque perdoamos. O amor e o perdão são alimentos para o esposo, para a esposa, ou seja, um para o outro. Portanto, nós precisamos não fazer somente o bem para a nossa família, mas precisamos ser o bem para a família. Precisamos ser bem um para o outro. Precisamos não só fazer o bem, mas ser o bem para a nossa família. E a constituição desse bem pode se manifestar em perdoar um ao outro, que tenha dificuldade mesmo, que tenha dificuldade na questão de acolher, de aceitar. Perdoar significa, muitas vezes, não passar a mão na cabeça, como eu falei, mas de reconhecer que o perdão cura a família. Quantos cônjuges, quantos pais e filhos têm dificuldades de se aproximarem do perdão, de dar o perdão, ou mesmo de dar o perdão ao outro quando o outro pede? Se isso está acontecendo na sua família, é sinal de que precisamos nos exercitar mais na arte do amor autêntico, colocando em primeiro lugar o bem para o outro. É verdade que isso é difícil. Dar o primeiro passo é difícil. Principalmente quando o orgulho fala mais alto. Não dá o braço a torcer. Precisamos dar o primeiro passo. E às vezes a gente acha que dar o perdão e dar o primeiro passo é sinal de covardia e de fraqueza. E não é, pelo contrário, é de nobreza, é de fortaleza. Dar o perdão, dar o primeiro passo para se reconciliar é sinal de fortaleza, de nobreza e não de fraqueza. Hoje, dia de Santa Dulce dos Pobres, gostaria de deixar algumas frases de Santa Dulce dos Pobres para vocês. Hoje eu não vou contar para vocês a história dela, acredito que muitos de vocês já sabem, mas eu gostaria de terminar aqui com algumas frases que podem nos ajudar também nessa questão do nosso relacionamento de amor na família e no perdão. Dizia Santa Dulce: se Deus viesse à nossa porta, como seria recebido? Lá em casa.
E ele dizia a ela, e ele vem disfarçado, principalmente de pobre, principalmente de mendigo, de pessoas de rua simples. Aquele que bate à nossa porta em busca de conforto para a sua dor, para o seu sofrimento, é um outro Cristo que nos procura. Não viremos as costas para ele. Outra mensagem: procuremos viver em união, em espírito de caridade, perdoando uns aos outros as nossas pequenas faltas e defeitos. Parece que ela estava adivinhando aqui a relação dos casais. E eu escolhi essa mensagem também. Aliás, escolhi algumas mensagens que têm a ver com a pregação de hoje, com o tema de hoje, porque são inúmeras as mensagens dela. Dizia ela: é necessário saber desculpar para viver em paz, em união. É preciso saber desculpar e não desistir. É preciso que todos tenham fé e esperança em um futuro melhor. O essencial é confiar em Deus. Fale isso para os seus filhos. O amor constrói e solidifica, dizia ela. Fale sempre isso para os seus filhos. O amor constrói e solidifica. Outra mensagem: sempre que puder, fale de amor e com amor na sua casa. Olha que santa maravilhosa. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. Chega de reclamação na sua casa, fale mais de amor. Uma outra frase que eu escolhi dela para hoje: o amor supera todos os obstáculos, todos os sacrifícios. Por mais que fizermos, tudo é pouco diante do que Deus faz por nós. É verdade isso? Com certeza. Uma outra mensagem: no amor e na fé encontraremos as forças, olha que o padre falou hoje de força, encontraremos as forças necessárias para a nossa missão. Para a nossa missão. Outra: nós somos um lápis com que Deus escreve os textos que Ele quer ditos no coração dos homens. Habitue-se a ouvir a voz do seu coração. É através dele que Deus fala conosco e nos dá a força que necessitamos para seguirmos em frente, vencendo os obstáculos que surgem na nossa estrada. Uma outra frase linda: tudo seria melhor se houvesse mais amor dentro da nossa casa. Tudo seria melhor. Vou até pedir para vocês repetirem essa frase. Tudo seria melhor se houvesse mais amor dentro de casa. Vamos dizer? Melhor se houvesse mais amor dentro de casa. O que fazer para mudar o mundo? Amar. O que pode sim vencer o egoísmo. O amor vence o egoísmo. A minha política é a do amor ao próximo, dizia ela. E aqui termina. Tudo seria melhor se houvesse mais amor dentro de casa. A você que está nos acompanhando também, tudo seria melhor se houvesse mais amor dentro da nossa casa. E é possível. E quando houver mais amor, mais perdão também haverá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, com toda a igreja, coloquemo-nos diante de Deus toda bondade, com o coração em prece, para que Ele nos conforte com seu amor. E a nossa resposta será: Senhor, escutai nossa prece. Senhor,
escutai a nossa prece. Para que saibamos nos perdoar mutuamente, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai nossa prece. Para que saibamos reconhecer no outro suas fraquezas e limitações humanas, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que sempre pratiquemos o diálogo em nossa família, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que cada um de nós possa fazer o seu sacrifício pessoal em prol de toda a família, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que cada membro da família possa valorizar o afeto, carinho, evitando mágoas e ressentimentos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus de bondade e de amor, acolhei nossos pedidos que vos apresentamos, cheio de fé e confiança por Cristo nosso Senhor. Amém. É no campo da vida que se esconde um tesouro, vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha, é presente de Deus, é o céu já aqui, o amor mora ali. E se chama família. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, é meu lar. Até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Nela se faz a paz. Falou, e na arte de amar, o amargo vira mel. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender Tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, os nossos sacrifícios, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Pai, os dons do vosso povo, para que, recordando a imensa misericórdia do vosso Filho, sejamos confirmados no amor a Deus e ao próximo, a exemplo de Santa Dulce dos Pobres, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações estão em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar,
Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e celebrar a vossa admirável providência nos santos e santas que se consagraram ao Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Neles chamais novamente os fiéis à santidade original e a experimentar, já aqui na terra, construindo o vosso reino, os dons reservados para o céu. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Negri e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembramos de Laudelino Ferreira Lacerda e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus da Igreja, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santa Dulce dos pobres e todos os que neste mundo vos servirem, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com fé e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, vossa paz, dai-nos a paz, vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Corpo de Cristo. Amém. Eliette, você pode vir receber comigo. Hoje é seu aniversário, né? Aniversário hoje, nós celebramos a Santa Missa na sua intenção também. Venha receber aqui comigo a Eucaristia. Minha prece de pai é que os meus filhos sejam felizes. Minha prece de mãe é que os meus filhos vivam em paz. Que eles achem os seus caminhos, amem e sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece. Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais. Que eles trilhem os seus caminhos, louvem e sejam louvados, sejam recompensados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Minha prece ao Senhor é também pelos meus familiares. Minha prece ao Senhor é por quem tem o pouco de nós. Que eles achem os seus caminhos, louvem e sejam louvados, sejam recompensados. Nossa prece ao Senhor é também pelos nossos vizinhos, por quem vive e trabalha e caminha conosco, Senhor. Que eles achem os teus caminhos,
amem e sejam amados, vivam iluminados. Ilumina, ilumina, nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina, cada passo das nossas famílias. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Oremos. Renovados por estes sagrados mistérios, concedei-nos, ó Deus, seguir o exemplo de Santa Dulce dos Pobres, que vos serviu com filial constância e se dedicou ao vosso povo com imensa caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar. Hoje nós vamos, todos os dias nós temos uma família, ou pelo menos os representantes de uma família, para dar um testemunho. E hoje convido aqui a Marisa e o Rodrigo. Só os dois, não é isso? O Rafa não está. Está em aula, né? Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu resumi, tudo o que eu queria falar. Acredito que eu falo em 1h30, tá, padre? Olhem para lá, de lá, veja se ela falar da família, A família é tudo, A família é a estrutura. Não conseguiria falar nada sem citar a dona Luísa e o seu João Correia, que foram as minhas
base foi a minha estrutura. Sou muito grata a eles, né? Já são falecidos, mas na minha caminhada eu também tive a fase de eu rezo em casa, né? Não preciso de nada, mais nada. Eu rezo em casa, eu converso com Deus em casa. Graças a Deus, essa fase passou, né? E assim, o testemunho da gente, eu acho que é a nossa vida, né? Não sei se todos me conhecem. Aqui, eu sou a Marisa, o Rodrigo é meu filho mais velho, o Rafael é o mais novo em casa, né? Começou as aulas agora da faculdade, segundo semestre. E meu esposo está com Deus. E assim, eu sou muito grata a Deus pelo dom do matrimônio, pelo dom da maternidade. E Deus fez comigo assim um intensivão no tempo dele, né? Ele me tirou de São Paulo, me levou para o interior. Lá eu encontrei tudo o que eu precisava, né? Me apaixonei por Jesus Cristo e recebi a visita da Mãe Rainha. Tinha meu cenáculo que eu ia, o grupo de oração. E de repente, meu marido perdeu o emprego e nós viemos para cá. Então eu vim com muita dor no coração, porque lá eu tinha tudo. E quando eu me despedi lá, porque eu sempre coloca alguns anjos de Deus, né, na nossa vida, como o Padre Chagas, por exemplo, que ele é meu pai espiritual, e muitos que passaram aqui, né, o Padre José Roberto, e eu conversando com o Padre de lá, que fugiu o nome dele agora, de lá de São José dos Campos, Padre Rodolfo, ele me falou: vai, filha, em paz, que Jesus também está lá te esperando. E aqui eu fui muito acolhida, muito bem acolhida, eu e meus filhos, meu marido, pela família São José Operário, que eu amo demais. E sou grata a tudo isso, né? E ele me preparou tudo e me deu tudo de volta, né? A Mãe Rainha, o cenáculo, pessoas maravilhosas. A Dinda, né, que eu não podia deixar de citar. A minha madrinha, a Laide. E todos vocês, meus irmãos, né, que eu amo como uma família mesmo. Uma família que eu me sinto bem de estar aqui e que me ajudam muito a aceitar que dói menos, né, as situações. E sei que na alegria e na tristeza vocês estão com a gente, né? Com a família. Somos uma família que, lembrando sempre do primeiro amor, né? Que eu fiquei casada há 27 anos. Não é fácil, né? Quem é casado sabe que não é fácil, porque somos diferentes. Que nem diz o Rafael, eu sou uma pessoa mimada, orgulhosa, que nas minhas orações eu peço muito a Deus, né, para que eu continue firme na minha fé, para acompanhar meus filhos agora, né, e eu tenho a dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor, com muito exercício do perdão, né, da paciência, e vamos continuando. Amém? É isso. Ele falou que não queria falar porque ele dá o exemplo com a vida dele. E eu creio nisso. Eu não queria falar, porque assim, eu
tinha dois grandes exemplos. Hoje eu tenho um. Meu pai e minha mãe. Não lembro dos meus avós, porque perdi eles muito cedo. Mas meu maior exemplo, e eu, segundo ela, eu sou igualzinho, é meu pai, que não falava muito, mas vivia o amor do jeito dele, emburrado, mas vivia o amor. E eu sou exatamente igual a ele. Eu prefiro viver, mostrar esse amor vivendo do que falando. E é isso. Vamos cantar abençoa, tá bom? Vamos lá? Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. abençoa, Senhor, A minha também. Que Deus Todo-Poderoso derrame copiosas bênçãos por intercessão da Sagrada Família a vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Zé, um homem brilhante, quieto na dele, ficava sempre naquele canto de lá. Marisa dizia, mas ele não vai vir na igreja não, padre. Eu já fiz de tudo, não vem na igreja. Eu falei, vem sim. E veio. Ele não vai fazer encontro de casais não. Padre, eu conheço ele não vai aceitar. Como que você está no lugar de Deus para você falar que ele não vai aceitar? Deus que vai dizer. No canto da janela. Aí depois eu falei, vai sim, ele vai aceitar sim. E depois ela veio contente da vida, dizendo, ele aceitou, padre. Só quero ver se ele vai aparecer no dia. E foi. Né? Às vezes a gente fica colocando que o outro é assim, o outro é assado. Não. Né? A gente precisa confiar em Deus. Né? Colocar, e foi o que aconteceu. Né? Deus foi do jeito dele, foi um homem que viveu a caridade também. Então vamos pedir a Deus, né, que ele possa estar usando as alegrias eternas junto de Deus. Amém? Muito bem. E agora vamos fazer uma oração para as nossas famílias. A Eliette, vem aqui pertinho, vem com a netinha. Opa, cuidado. É o marido. Foi o marido que quis jogar em você o Amaral que quis. O que o Amaral estava querendo fazer aí? Ele está querendo vir também? Vem, Amaral, vem junto com a esposa, vai. Ele acho que deve ter ficado emocionado. Ficou emocionado, né? Isso. Olhando aqui para a imagem da Sagrada Família. Aqui, eu vou usar esse aqui. O Evangelho de hoje, a homilia de hoje, tocou muitos nossos corações. Muitas coisas foram faladas, Deus foi tocando os nossos corações. Nós estamos aqui nessa Semana Nacional da Família. Quantas coisas maravilhosas foram ditas para edificar a nossa família, não é verdade? Não é? Rezemos sobre a missão da nossa família, rezemos e lembremos os desafios enfrentados por nossa família, nossas lutas, alegrias, a presença de Deus em nosso lar. Rezemos uns pelos outros. Rezemos pelo aniversário em ação de graças, pela vida
da dona Eliette, né, a Eliette. Vamos também rezar pela família da Graça, que hoje está celebrando um ano de falecimento, né, do seu esposo. Então vamos pedir a Deus que... Pode ficar aqui pertinho também, o Graça. Isso. Vamos pedir à Sagrada Família que também console toda a sua família. Vamos rezar, sobretudo, pela falta de amor dentro de casa, às vezes pelos desentendimentos, às vezes pelas situações de mágoas, ressentimentos e situações que aconteceram tanto tempo atrás, que ainda precisa de cura, precisa de muita cura dentro de nós. Ó Deus, Pai e nosso Senhor, que de tudo és Criador, que criaste o universo e também cada pessoa, que criaste pais e filhos e os criastes para o amor. Deus e Pai nosso Senhor, que criaste a mente humana e puseste sentimentos no homem e na mulher, e que a todos iluminas com tua imensa luz, escuta esta nossa prece, feita em nome de Jesus. Eis aqui nossa família, orando e pedindo luz, orando e pedindo bênçãos, em nome do teu Filho Jesus, para as horas de sucesso, para as horas de cruz, porque às vezes pecamos, viemos pedir perdão. Pelo muito que ganhamos, tens a nossa gratidão, porque és maravilhoso, viemos te enaltecer, e pelo irmão que precisa viemos interceder. Nossa família é imperfeita, Senhor. Temos muito que aprender, mas de amor ela foi feita. No amor queremos crescer. Por isso, Pai de bondade, cada dia mais e mais, aumenta o amor dos filhos e aumenta o amor dos pais. Que sejamos um para o outro a certeza de mais ternura, que a fonte da nossa casa seja cada vez mais pura, que saibamos viver juntos, respeitosos e amorosos, pais e filhos educados, serenos e esperançosos. Escuta esta nossa prece, esta nossa oração, esta prece. Pai do universo e da luz, Pai de todas as pessoas e Pai do Senhor Jesus. Por Ele é que nós ousamos fazer esta oração. Ele é teu Filho querido e o nosso melhor irmão. Pedimos em nome dele tua graça e teu perdão. Porque nos amas e chamas e conosco te importas, a família reunida te abre todas as portas. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Sagrada Família Jesus, Maria e José. Sagrada Família Jesus, Maria e José. Sagrada Família Jesus, Maria e José. E mais uma vez, abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Parabéns agora. Cadê o Léo? Ó, Léo. Léo, parabéns. Parabéns pra você
essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Que Jesus abençoe. Deus abençoe e Maria também, que te encha de paz, hoje e sempre. Amém. Parabéns, Eliel. Deus abençoe a sua família. Saúde, bênção, graça e paz para você. Amém. Muito bem. Amanhã nós teremos, cadê a assim? Amanhã nossa missa de encerramento da Semana da Família, nós teremos a missa às 6h, viu, gente? Às 6h, tá? 6h, não esqueça. E amanhã, no final da missa, nós teremos a bênção com o Santíssimo Sacramento sobre as nossas famílias. Tá bom? E amanhã o tema será acompanhar, discernir e integrar, né? Acompanhar, discernir e integrar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e no perdão e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por intercessão de Santa Dulce dos Pobres, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor Jesus seja a vossa força. Ide em paz. E o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Lá onde os pais ainda se amam e os filhos ainda vivem como irmãos, e venha quem vier em contrabando